Fala galera, tudo tranquilo, tudo beleza com vocês? Pessoal, vamos fazer uma questão aqui que envolve calorimetria e curva de aquecimento. Como é importante a gente utilizar quando a gente fizer uma questão envolvendo mistura de dois corpos, né? E a gente envolve a curva de aquecimento e resfriamento. Facilita mais os nossos cálculos. Vamos ver essa questão aí. Deseja-se obter 800 gramas de água a 64 graus Celsius. Para isso, misturam-se M1 gramas de gelo a 0 graus Celsius com M2 gramas de vapor de água a 100 graus Celsius no interior de um calorímetro perfeitamente adiabático e de capacidade térmica desprezível. Quais os valores de M1 e M2? São dados aí, né? O calor latente de fusão do gelo, o calor específico da água e o calor latente de vaporização da água. Ok? Vamos ver isso aí. Eu fiz um esquema, gente, aqui, ó, que a gente vai representar essa curva de aquecimento e resfriamento simultaneamente para essas duas porções de massas aí. Vamos ver aqui, ó. Pronto, está aí a curva de aquecimento e resfriamento. O que a gente pode notar aí dessa curva de aquecimento e resfriamento? Veja que o vapor que estava aí, uma quantidade de massa M2, ele estava inicialmente a 100 graus Celsius. Ó. Então, esse gráfico de vermelho aqui, ó, esse gráfico de vermelho representa o que ocorre no processo, né, de resfriamento dessa massa de vapor, certo? Ele está inicialmente a 100 graus Celsius. Aí o que é que acontece? Ele cede calor. Quando ele cede calor, nesse caso aqui, ó, essa quantidade de calor aqui, ó, Q1, é chamado de calor latente. É quando o calor, nesse caso aí, ele não há variação de temperatura, né? A temperatura é constante, a temperatura do corpo. E nesse caso, ocorre uma mudança de estado físico do corpo, certo? Então, nesse caso aí, Q1, vai ocorrer a liquefação ou condensação, né? Entendeu? É a passagem do estado de vapor para o estado líquido. Quando o vapor se transformar completamente em líquido, é essa curva aqui, ó, descendente aqui, ó, decrescente aqui, ó, que eu vou chamar de Q2. Esse tipo de calor aqui, gente, já é o calor sensível. Calor sensível é aquele que há uma variação de temperatura, né? Nesse caso aí, há apenas uma variação de temperatura. Então, esse gráfico aí é a representação da curva de resfriamento, no caso aí, o vapor. Já o bloco de gelo, ele recebe calor. Quando ele recebe calor, o que é que vai acontecer? Vai haver um aquecimento dele, né? Então, o bloco de gelo aqui, ó, ao receber calor, ele vai transformar, né? Vai começar a derreter, né? E nesse caso aqui ocorre a fusão, ó. Eu vou chamar isso aqui, ó, de Q3, ó. Isso aqui é calor o quê? Calor latente, né? Então, na fusão ocorre a passagem do estado sólido para o estado líquido. E quando o gelo, né, derreter completamente, se transformar em líquido, nesse trecho aqui, ó, ocorre aquecimento desse líquido que é a água, né? Que eu vou chamar aqui de Q4, amigo. Ó, Q4, certo? Na calorimetria, a gente diz o seguinte, ó, que o somatório das trocas de calor tem que ser igual a zero. Então, aqui eu tenho o seguinte, ó, somatório da quantidade de calor cedido, ó, cedido, mais o somatório das quantidades de calor recebido tem que ser igual a zero, ok? Tem que ser igual a zero. Esse calor cedido aqui, gente, ó, esse calor cedido aqui é a massa de vapor que está cedendo, então vapor, né? Já o calor recebido é essa massa de gelo que vai receber, né? Então, isso aqui é o gelo. Tranquilo? Ficar atento que existem dois tipos de expressões que a gente vai utilizar aqui, os dois tipos de calor, calor sensível e calor latente. O calor sensível, gente, é dado por isso aqui, ó, que é a quantidade de calor, é dado pela massa, o calor específico vezes a variação de temperatura. Veja que aparece aqui a variação de temperatura. A gente vai usar essa expressão, certo? Outra expressão que a gente vai usar é do calor latente.
o calor latente aqui, ó, Q, é dado pela massa vezes o calor latente, que pode ser de vaporização, de fusão. Então, nesse caso aqui, ó, nesse caso aqui a gente também vai utilizar, né, essa expressão aí, certo? Então, essas duas expressões a gente vai usar muito aqui, ok? Então, vamos ver aqui, ó, calor cedido. Calor cedido, naquele caso, olha para a curva vermelha ali, ó, para aquele gráfico vermelho. Q1, que tipo de calor é? Vamos substituir aqui, ó, Q1, vou colocar aqui, ó, Q1 mais Q2, isso aqui é vapor, e gelo, Q3 mais Q4. Veja que é fácil, né? Não tem erro, gente. Usar isso aqui você não vai errar nunca. Beleza? Q1, nesse caso, é o calor o quê? Calor latente. Não há variação de temperatura. Temperatura constante. Então, vai ser a massa de quem? Do vapor. Fica atento com isso, a M2. Vezes o calor latente de vaporização. Q2, que tipo de calor é? Calor sensível. Há uma variação de temperatura. Então, vai ser M2. Calor específico, que no caso aí vai ser a água, vezes a variação de temperatura, ok? Q3, aí já vai para o gelo, ó. Q3, dá uma olhada lá que não há variação de temperatura, né? Temperatura constante, nesse caso é o calor que latente, então vai ser M1 vezes L de fusão do gelo, né? Mais Q4, há variação de temperatura, calor sensível, então vai ficar M1 vezes C, que é o calor específico, vezes a variação de temperatura, tudo isso igual a zero. Beleza, amiguinho? Tranquilo? Vamos agora substituir aqui, ó. M2 eu não sei quanto é, né? M2 eu não sei quanto é. Então, vou colocar aqui, ó. M2. Mas o calor latente de vaporização eu sei, né? Agora, muito cuidado com isso aqui, viu? O calor aqui é cedido. Se o calor é cedido, ele fica negativo. Então, aqui, em vez da gente colocar aqui, ó, o 540, você vai colocar o menos 540. Fica atento com isso, gente. Mais M2, aqui já eu não vou colocar, ó. Calor específico, lembre-se que o vapor aqui, ó, se transformou em líquido, no caso a água, e o calor específico da água é 1. Então, substitui aqui, ó, 1. Variação de temperatura, no caso aí da água. Olha o Q2 ali, ó. Começa com 100 e vai até 64. Então, vai ficar 64, que é a temperatura final, menos a inicial, que é 100. Eu não coloquei, não precisei colocar o sinal negativo aqui, porque essa diferença aqui, ó, 64 menos 100, já vai ficar um valor negativo, né? O calor aí é cedido, beleza? Mais M1, que é a massa do gelo, calor latente de fusão do gelo. Ele deu ali, ó, 80, mais M1, que é a massa do gelo, calor específico da água é 1, e variação de temperatura, gente, veja que a temperatura aqui, ó, inicial é zero, e a temperatura final aqui é quanto? 64. Então, vai ficar 64 menos zero, que dá 64, né? Tudo isso igual a zero, beleza? Agora é só efetuar isso aí, ó. Menos 540 vezes M2 dá menos, ó, menos 540 M2. Mais, aqui já vai ficar negativo, né? Eu vou colocar negativo aqui, ó, porque veja o que é que vai acontecer aqui, gente, ó. M2 vezes 1 dá M2. Aí vai ficar M2 vezes 64 menos 100. 64, gente, 64 menos 100 dá menos 36, né? Aí vai ficar menos 36 vezes M2. Aí vai ficar menos 36 M2. Entendeu o que eu fiz aqui, ó? Menos 36 M2. Mais 80 M1, dá 80 M1, né? 80 M1 mais 64 vezes 1 dá 64, vezes M1 dá 64 M1. Pronto. Tudo isso igual a zero, né? Vamos fazer aqui, ó, o seguinte. Vamos somar aqui. Eu vou somar aqui, ó, os termos semelhantes, né? M1 com M1 aqui, ó. 80 mais 64 dá 144 M1, certo? Eu vou somar os outros termos aqui, né? Ó, vou somar esses dois termos aqui, ó. 540 com 36 dá menos
576. Só que vai passar para o outro lado, vai passar positivo, né? Aí vai ficar mais 570, opa, 576, ó, do outro lado aqui, ó. 576. O que? M2. Eu posso simplificar aqui, ó. Eu posso dividir 576 por 144. Isso aqui vai dar 4, né? Aqui ficou 1. Vai ficar M1. E do outro lado fica 4. Vai ficar 4 vezes M2. Certo? Então aqui a gente tem uma função, né? Uma relação, né? De massa. Mas veja, amiguinho, o que ele disse aqui, ó. Olha o que é que ele diz aqui, ó. Deseja obter 800 gramas de água. Ou seja, o meu M1 com o meu M2 somado tem que ser igual a quanto? A 800. A gente vai fazer aqui uma segunda equação aqui, ó. A gente vai fazer o seguinte, ó. Olha só. Vai ficar M1, ó, M1 mais M2 igual a 800. Pronto. Formou um sistema de equação do primeiro grau, né? Sistema de equação do primeiro grau aqui, amiguinho. E aí fica fácil, né? A gente vai pegar o M1, que é 4M2, substituir aqui embaixo, ó, o M1. No lugar de M1 eu coloco quem? 4M2 mais M2, isso aqui é igual a 800. 4M2 mais M2 dá 5M2. 5M2, que é igual a 800. Certo? Logo, M2 vai ser 800 dividido por 5. Isso aqui vai ser igual a 160. Ó. Vou apagar aqui. Isso aqui vai ser igual a 160 gramas. Então, já calculei a massa de vapor, né? A massa de vapor é igual a 160 gramas. A massa de gelo, amiguinho, fica fácil, né? A massa de gelo fica fácil agora, ó. Você vai pegar essa equação aqui, né? Ó, vou pegar essa equação aqui agora, ó. Essa equação de cima aqui. Aí vai ficar M1 é igual a 4 vezes M2. Então, M1 é igual a 4 vezes M2. Só que M2 é quanto? 160. Então, M1, 4 vezes 160 dá 640 gramas. Então, aí a gente finaliza, né? Essa questão aí, para a gente treinar essa parte de curva de aquecimento. Beleza? Então, a questão aí, para a gente treinar, viu que é importante a gente usar essa parte de curva de aquecimento e resfriamento quando há trocas de calor entre duas ou mais, né? Duas ou mais substâncias, né? É importante a gente fazer esse tipo de exercício, ok, gente? Ficando por aqui, agradecendo a vocês mais uma vez a companhia, né? Se inscreve aí no canal, indica, dá aquele like para isso aqui cada vez mais crescer, ok, gente? Um abraço, valeu, tchau, tchau, fui, galera!